assim, é importante. Sociedades Os indígenas plantões mais já para dar começaram? Eu acho, gente, que ia começar essa semana. Só que... Semana que vem. Então, deu algum probleminha aí da Cordes. É porque eu só fico no grupo da história, né? Aí eu sei que jogaram, vamos fazer plantões. E aí depois eles falaram, gente, a gente vai cancelar os plantões, vão começar semana que vem. Mas, gente, eu acredito assim, os plantonistas que eu conheço, se vocês forem atrás, tirarem dúvidas, se vocês quiserem, no fim da aula eu falo o nome deles, e Facebook e tal. Se vocês forem agora tirar dúvida, tipo, tá todo mundo muito aberto, sabe? É super tranquilo. O plantão, ele é mais um horário formal, mas, querendo ou não, a gente sempre tenta ficar disponível, né? A não ser que a gente realmente esteja ocupado. Nossa, isso é real. Mandei mensagem pro professor às 11 da noite e ele respondeu. Não, a gente sempre faz esses corre, gente, não precisa se preocupar. Mas então, sociedades indígenas é mais para dar, tipo, um feedback também, tipo, falar um pouco de como era, o que aconteceu, como eram as sociedades à época, mais tipo pré-história brasileira, mas para vocês saberem como é de fato. Assim, a FUVEST, ela tá diferentona a cada ano, então ela tá mais alternativa. Antes a gente tinha aquela caixinha de tipo, isso com certeza cai. Só que o que acontece é que, tipo, aí tem um ano que cai realmente sociedades indígenas, sabe? Tipo, em segunda fase, normalmente, que é uma fase mais pesada, né? Então, mas cai do mesmo jeito. Então é legal vocês, além de terem uma ideia para poder. Claro que a gente vai revisar essas coisas, tá, gente? Não fiquem tranquilos. Mas é legal para ter uma ideia por enquanto. Então não é tão importante. É isso que eu queria falar. 3, período pré-colonial e início da colonização. Também não é tão importante. A gente vai falar como que vai se dar a colônia nesse período. 4 já é importante. Então, sistemas políticos. Eu vou falar aqui sobre capitanias hereditárias. Peraí que alguém está pedindo permissão. Vou falar de capitanias hereditárias, vou falar de câmaras municipais, vou até citar os homens bons, que são termos que a gente vai ver com certa frequência na FUVEST. Então, é legal. Acho que, assim, se vocês ainda não entenderam, legal prestar uma atenção, dar uma notada. 2, também é legal para ter uma noção. 4, acho que é o mais importante da aula. Competiria com o mercantilismo, mas como a gente já está falando com vocês há um tempo, eu vou dar mais destaque para sistemas políticos. Vamos lá, voltando um pouquinho para o mercantilismo, né? Mercantilismo, além disso, né, gente, vocês vão receber o livro do Ângulo, inclusive eu estava lá no Sanfran hoje, a gente recebeu todas as apostilas do Ângulo, a gente só vai ter que agora fazer questão de logística, contratar transporte, essas coisas, mas já vai chegar. E qualquer coisa, eu perguntei para o Danilo, ele disse que vocês tinham acesso ao sistema, né, para ver o material do Ângulo. E eu estou tentando usar, então boa parte dessas frases, dessas definições, também estão lá no material. Se vocês quiserem ficar um pouco mais tranquilos e só ficar no material, tá tudo ok também. Mas se vocês forem uma pessoa de anotar, também não vou falar para não. Mas enfim, mercantilismo, né, ele é aquele conjunto de práticas econômicas organizadas pelo Estado, então é todo um sistema que vai organizar. Oi. Desculpa. Antes de você começar, eu só queria perguntar se você vai já indicar alguma página lá da apostila, exercício, só para deixar anotadinho aqui. Eu não tenho de cor agora, tá no fim dos slides, mas se eu não me engano, vocês não vão fazer todos. Não, só se vocês quiserem. Mas assim, é da página 379, é o caderno de exercícios, até a 382. Aí tem alguns exercícios dentro dessas páginas que eu selecionei, mas não são todos, ok? Então não precisa surtar também. Professora. Mas seguindo... Oi. Perguntaram se você vai falar sobre oligarquia. Deixa eu parar para pensar. Não, agora nesse período a gente não vai falar de oligarquia, não. Tanto que quando a gente pode discutir um pouco de oligarquia é bem mais para frente, logo após a independência do Brasil, ok? Então, nessa aula a gente não vai tratar. Seguindo, a gente fala, né, de todo um sistema, Estado, aqui a gente define mais, mas assim, é algo que acontecia em vários países, era moda na Europa, a gente pode dizer, que queria enriquecer. Enriquecer como? Através do metalismo. O que é o metalismo? Acúmulo de prata e ouro, acúmulo de metal no máximo possível. Então, o legal era você guardar, era você ter um acúmulo muito grande de metal guardado na sua casa, ou, enfim, em algum ambiente, ok?
Outras coisas, balança comercial favorável, que é simplesmente uma balança que defende um aumento das exportações, então eles querem vender mais para fora e eles querem importar menos, então eles querem comprar mais. Com isso, ele surge o protecionismo estatal, porque beleza, eu quero que as pessoas vendam mais e quero que elas comprem menos de fora do meu país. Então, eu vou colocar taxas em algo que vem de fora. Então, Portugal, por exemplo, Portugal faz vinho. Portugal vai deixar o vinho deles, né, mais barato do que um vinho da França, ou um vinho da Inglaterra. Assim, o povo fica mais estimulado a comprar o vinho de Portugal, não de fora, entende? Aí você está estimulando, aí você pode colocar outras práticas fiscais e etc. para vender mais, ou fazer mais barato, por exemplo. Mas assim, você interferir na economia. Protecionismo estatal é isso, é o Estado protegendo a economia, intervindo na economia. Pacto colonial, que é algo importante para nós, né, que a gente vai discutir, é simplesmente o que está nesse esquema aqui embaixo, ó. Também está na apostila de vocês. Onde a relação entre metrópole e colônia é unilateral. Então, a colônia, ela só vende para a metrópole e, assim, a colônia não pode ter relações econômicas com nenhuma outro país ou outro, enfim, lugar. Entendem? E, por último, a gente também tem como componente do mercantilismo incentivo, financiamento, organização das grandes navegações, porque é isso que vai ser moda na época, é isso que, né, a gente discutiu. O pessoal vai achar que é legal sair navegando por aí, por vários motivos que eu destaquei. Caracterizado, né, esse esquema, ele é caracterizado, que esse esquema a gente pode chamar também de antigo sistema colonial, pacto colonial, a gente vai detalhar um pouco mais, mas como que ele funciona? Ele é caracterizado pela relação entre a metrópole e a colônia, como eu falei, na qual a colônia, ela tem esse dever de servir a metrópole a partir de princípios mercantilistas, né? E essa relação de dominação é estabelecida a partir, né, desse pacto colonial. Então, aqui está lá, né, a colônia, ela passa nossa, gente, tô muito grande. Metais preciosos e produtos tropicais. Então, a gente pode falar desde o pau-brasil até o açúcar e também falar do ciclo ouro, por exemplo. Sempre passando para a metrópole depois revender. E a metrópole, às vezes, né, ela cede manufaturas, né, para acelerar a produção, povoamento, né, então ela que vai estimular o povoamento da colônia, e também a administração e proteção. São eles que vão cuidar da colônia e são eles que vão proteger de outras invasões. É isso. Aí agora, sociedades indígenas. Quais são as características das sociedades indígenas que a gente pode destacar aqui? Que são, como assim, sociedades que existiram e existem, né, antes e depois da chegada dos portugueses nos territórios brasileiros, né? Quais são as características legais de destacar? São sociedades coletoras e caçadoras, e elas se dividem, né, tem uma divisão sexual, como eu destaquei embaixo, do trabalho, e aldeias com territórios delimitados. Então, existem inúmeras sociedades, tribos, né, indígenas, separadas pelo Brasil, algumas são inimigas de outras, algumas têm algumas peculiaridades, como os aimorés, que são pessoas que costumam se alimentar de pessoas humanas, eles são canibais, mas tem toda uma razão cultural, viu? E tem, assim, os tupiniquins, que a gente já ouviu falar. Os tupiniquins, se eu não me engano, por exemplo, eram inimigos dos aimorés. É assim que, por exemplo, Portugal vai facilitar a invasão, que é, por exemplo, se aliando aos tupiniquins para acabar com os aimorés, e aí depois você, querendo ou não, tem mais poder, você acaba com os tupiniquins, mas aí fica mais fácil, porque você vai acabando com tribo e sociedade por sociedade, tanto faz. A hierarquia, ela é organizada lá, e ela tem uma liderança militar, então uma liderança de proteção, né, de organização militar, que é o cacique. O cacique, ele fica nessa imagem aqui, e também tem uma liderança religiosa, que são os pajés, né? Eles são os líderes espirituais das tribos, que também eu coloquei como exemplo aí para vocês terem uma ideia. É isso que a gente vai discutir sobre sociedades indígenas. Aí, o que é legal de falar?
os portugueses eles vão chegar e vão alcançar, de fato, o Brasil. Em 1415, os portugueses vão conseguir povoar, não, mas dominar Ceuta. Eu comentei com vocês, se eu não me engano, na aula passada, que Portugal nunca consegue, de fato, criar uma colônia dentro da África, né, naquele período. Depois a gente tem outro período que acontece, mas é bem mais para frente. O que acontece é que Ceuta era um território bem pequeno, ficava lá no Marrocos, ou seja, ficava no norte da África, bem próximo já a Portugal, que conseguiu ser tomado por Portugal e que, inclusive, até hoje fica posse da Espanha. Então, por exemplo, até hoje, Marrocos não conseguiu a devolução dessa terra. Isso aconteceu em 1415. Comentei com vocês na aula passada também. Em 1498, Vasco da Gama vai conseguir finalmente cruzar o Cabo da Boa Esperança e vai conseguir chegar na Índia. E aí ele fica muito feliz, pá, ele volta para Portugal e fala, olha, consegui, tá tudo ok, beleza. Portugal fica muito animada. E uma das primeiras expedições que eles organizam é justamente a expedição com Pedro Álvares de Cabral. Pedro Álvares de Cabral vai sair lá de Portugal e, né, o que eu estava discutindo na aula passada, a gente não sabe se foi de propósito, né? Tem boatos de que houve outro navegador que chegou no Brasil, guardou segredo e voltou para Portugal para avisar que tinha um território lá, porque assim, essa expedição de Pedro Álvares de Cabral, inclusive isso já responde uma questão que me deram na última aula, me perguntavam, e como é que eles navegavam? Por naus, por caravelas? Então, pelo que eu entendi, eles misturavam de acordo com o interesse deles. Então, vocês viram que Vasco da Gama já conseguiu chegar na Índia, e aí Portugal vai enviar uma expedição gigante, que é de 13 velas no total, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta. Qual que é a diferença entre esses? A nau, ela é gigante. Se eu não me engano, ela consegue equipar 50 elefantes de 5 toneladas. Só que ela é muito lenta. A caravela já é bem mais rápida. Se eu não me engano, ela consegue já aguentar 50 toneladas, que era 50 toneladas. Só que ela é menor, então ela cabe menos coisa, mas é mais ágil. A naveta, ela serve apenas para levar coisas, né? Não foi, de fato, pessoas lá, né? Então, Pedro Álvares Cabral sai com todo esse financiamento, que inclusive tinha financiamento de fora, lá da Itália, né? Que é Gênova, Veneza, esses lugares. Sai com todo esse financiamento, todo esse número de barco para chegar no Brasil. Não é meio, sabe? Tipo, eles acabaram de descobrir tanto que eles vêm, eles voltam para Portugal e depois, não, na verdade, alguns voltam para Portugal e alguns continuam o caminho para a Índia. Então, é meio confuso, mas também, ainda assim, outra desculpa que dão, mas por que do nada ele vira para o Brasil, sabe? Só que a desculpa é que, em teoria, a recomendação da época era que os barcos, né, as naus e as velas, sempre viajassem mais para o oeste, que é, no caso, o lado do Brasil. E nisso, né, Pedro Álvares Cabral acabou se perdendo, caiu no Brasil. Então, tem todas essas explicações. Enfim, Pedro Álvares chega no Brasil e tal, tem aquela carta, eles encontram um monte assim, que eles chamam de Monte Pascoal, por causa da Páscoa, porque foi em 22 de abril que acharam o Brasil, então tem toda essa ligação. Tem a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que fala várias coisas. É legal dizer que Portugal, ele não estranha por completo, ele acha lindo. É uma floresta tropical linda, com sol, também diminui os indígenas por estarem nus, etc. Mas é uma floresta rica, cheia de coisas. Mas é legal dizer que Portugal já tinha visto territórios assim, com essa natureza, com esse clima, lá pela África. Que a gente pode falar, por exemplo, da Angola. No momento, eu não sei direito se em 1500 eles já tinham formado, né, a Angola de fato. Mas toda aquela região, por exemplo, a floresta do Mayombe, é uma floresta tropical, porque eles ficam na linha, pelo menos próximo à linha equatorial. Então, eles já tinham visto um clima assim, entendeu? E é legal de saber que, inclusive, existe climas parecidos lá na África, lá pela região da Angola. Floresta Mayombe é uma floresta exemplar de tropical mesmo. Mas, enfim, eles chegam, tem a carta de Pero Vaz, como eu estava falando, que ele fala, ele inclusive descreve os indígenas, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas.
Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijamente sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles pousaram. E aí eles chegam com essa carta, é legal de ler essa carta, acho que dá pra gente entrar em contato mais com como é a reação dos portugueses. Mas enfim, eles chegam e, como eu falei, alguns voltam para Portugal para mostrar, olha, a gente descobriu, agora essa terra é meio que nossa e tal, e alguns vai para a Índia pegar coisa. Pois bem, não era muito interesse de Portugal guardar aquela terra, porque igual eu anotei aqui, o Brasil, ele futuramente, em 100 anos, assim, de 1500 a 1600, mais ou menos, ele vai representar 2,5% da renda da coroa, 2,5%. E a Índia, ela vai fazer 26%. Então, era um lucro muito maior você ir para a Índia. Depois que todo mundo começa a ir para a Índia, que eles falam, não, melhor a gente focar aqui. Mas isso é para falar que em 1500 eles estavam tipo, tá, ok, a gente achou esse lugar, beleza. E aí de 1500 a 1530 não teve um projeto de colonização de fato, eles não criaram um plano, eles não mandaram gente para cá, nem nada disso, eles falaram, beleza, a gente achou, o pessoal aqui do lado, que são os países do lado, viu que a gente achou primeiro, então é isso. Sem contar que existia o Tratado de Tordesilhas, né, que dava uma pontinha de lá realmente para Portugal. Aí, o que eles fazem, a priori, no Brasil nesse período, em cerca de 30 anos? Extração de pau-brasil, né? Que é o nome que, antes, para quem não sabe, se eu não me engano, era terra de Vera Cruz e tal. E Brasil vira Brasil justamente por causa do primeiro produto que começa a ser extraído, né? O pau-brasil, para quem não sei se alguém já viu, então, se pesquisar no Google é muito rapidinho, você vai ver que dentro dele ele tem uma coloração vermelha muito forte. E aí ele começa a ter um valor comercial como tinta corante vermelho. Inclusive, na época, tinta, corante, etc., era vermelho, assim, era caro. Tanto que se vocês forem ver vários quadros antigos, se a pessoa era, tipo, realeza, nobreza e tal, vermelho, era porque, tipo, a pessoa, para mostrar que a pessoa gastou muita grana para... Alguém mandou mensagem? É que a pessoa gastou muita grana para, tipo, conseguir fazer um quadrinho. Mas então, isso vai ser realizado, essa extração vai ser realizada pelos indígenas, então eles colhem, né, o pau-brasil e eles levam para os portugueses e fazem o que a gente chama de escambo, que é uma troca. Vocês já viram, né? Acho que pelo menos alguns já viram algumas piadinhas, tipo, índio trocou o Brasil, um pau-brasil por um espelho, esse tipo de coisa. Mas é porque eles não tinham contato, né, com esse tipo de coisa, eles não sabiam do real valor. E assim, os portugueses, eles se aproveitavam dessa inocência. Inclusive, o genocídio contra os povos indígenas, ele já começa nesse momento. Porque portugueses, por exemplo, pegavam as roupas cheias de doenças, sabe? Doenças que os indígenas não tinham proteção, imunidade para isso, e de gente morta, assim, e dava para eles, porque para eles, né, parecia interessante e tal. Mas, enfim, em 1530, o pessoal vai começar a ficar com medo. Inicia o período colonial. Razões que levaram ao início da colonização. Garantia a posse da terra, porque já tinha um pessoal interessado, já vendo, principalmente porque os espanhóis vão começar a achar ouro lá, né? Então, eu não lembro o ano, mas eles vão achar por aí a mina de Potosí, que é uma mina assim, gente, ficava na Bolívia, que é uma mina gigante, é tipo um monte só de prata. E hoje, tipo assim, é um buraco. Mas assim, era gigante, brilhava. Os indígenas que viviam lá, eles faziam textos falando do quanto, tipo, sabe, refletia o sol, aquilo era muito louco. E aí, né, tipo, os espanhóis ficaram ricos. Aí Portugal falou, não, a gente precisa ficar de olho na nossa terra, porque se ali do lado tá tendo, na nossa também pode ter. E, enfim, esse já é um pensamento, gente, que vai ficar até o século do ouro. Eles acham na guerra o ouro. Mas é legal também falar de como a história às vezes discute 3 momentos. Só para vocês terem uma divisão, tipo, não vai cair de fato. 1549, até o final de 1500 a 1549, tem a chegada do Cabral ao governo geral. Reconhecimento e posse da nova terra. Simplesmente isso. De 1549 ao final do século XVIII, tem a instalação do governo
geral, que eu vou explicar o que é, até crise no sistema colonial. Então vai começar um monte de rebelião, algumas coisinhas vão começar a dar errado, e vai ter o início de um pensamento, né, de independência. Em 1808, é legal falar que a família real portuguesa vem para cá, e ainda assim, no final do século XVIII até 1822, tem a crise da independência, né, que indica um conjunto de transformações na ordem mundial. Isso tudo eu vou explicar mais detalhadamente para vocês, e nas colônias, dando origem à crise do sistema colonial e aos movimentos de independência, como eu estava comentando. Aí a gente vai falar de sistemas políticos, como que eram organizados, de fato, os sistemas políticos, que a gente pode chamar de políticos, lá na colônia, né? Isso a gente já está contando, né? 1534 até 1759, só com Pombal, que é um cara, assim, super diferentão, que vai conseguir administrar o Brasil, que aí ele vai tirar esse sistema, mas inicia, logo no início do projeto de colonização. O que é? Vai dividir o Brasil em 15 quinhões, 15 quinhões, 15 quinhões, 15 quinhões, e a nobreza, né, o rei, basicamente, vai pegar e vai dar essas terras, cada um para uma pessoa. Uma pessoa que, às vezes, sei lá, lutou bem numa batalha, esse tipo de coisa. E ele vai estabelecer 2 documentos régios que costumam cair em vestibular, perguntando qual que é a diferença, do que se trata, que são. Quando essa pessoa ganhava esse quinhão lá no Brasil, ele tinha 2 cartas para seguir. A carta de doação. O rei estabelecia que ele estava doando essa capitania, esse quinhão, para um donatário, que é o capitão donatário, é o que vai governar lá, mas ela não era propriedade privada. Aquilo não é algo, você não pode vender, você não pode, né, fazer qualquer coisa desse tipo. Não é isso. Eu estou te dando essa terra para você governar, para você cuidar e tal, ok? Mas você não pode vender nem nada, não fica achando que é dono de tudo. E também tinha a carta foral, que basicamente estabelecia os direitos e deveres do donatário. Quais são os direitos e deveres do donatário? Deixa eu olhar aqui. Os direitos do donatário tá aí embaixo, que é doar sesmarias, então ele pode doar pequenas não, grandes na época, porções de terra para quem ele quiser doar. Não significa também que também vai virar uma propriedade privada, mas se ele falar, você quer uma terra para plantar, toma aqui. Ele podia fazer isso. E é aí, gente, que já inicia a cultura do latifúndio no Brasil. Tem gente que até hoje não perdeu a própria sesmaria, até hoje. Mas, enfim, ele podia doar sesmarias e cobrar os tributos, né, cobrar dízimo, quinto. Ele podia praticar a justiça e fundar vilas. Isso, por exemplo, vai dar errado, porque eles vão totalmente abusar do poder. E eles podiam escravizar índios. Em 1570, futuramente, vai ser proibido. Mas vai ter um porém, que é menos em caso de guerra justa. Guerra justa é tipo, o índio te atacou. Qualquer branco europeu pode alegar isso e simplesmente pá. E principalmente tinha uma exceção dessa escravização, que é para aimorés. Porque a aimorés, como eu falei, comiam carne humana. E aí para eles era tipo uma super ameaça. Então eles falaram, não, vamos proibir, se você quiser escravizar aimorés, tá tudo ok. Pronto. Quais são os... Oi? Perguntaram aqui no chat, tipo, se ordem mundial, o que é exatamente? Se é político, se é econômico? Ordem mundial tipo, como eu estava comentando antes, é algo que está na moda. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem... acho que é melhor não falar algo, não é legal falar algo, vai confundir vocês. Mas, por exemplo, tem coisas como o mercantilismo. Era meio que uma ordem mundial de uma visão eurocentrista, no sentido de que isso tá na moda em toda a Europa. Todo mundo lá é mercantilista, todo mundo acha legal acumular metal, prata, essas coisas. Então, é uma ordem mundial. Tanto que outros países vão espalhar para as colônias, para esses outros lugares. Entendem? Tipo, é meio que uma obrigação, todo mundo segue, sabe? Não significa que é uma obrigação de fato, mas todo mundo segue, era normal. Aí também eu acho que eu li aqui se ia ter debate de reforma agrária. A gente vai discutir algumas vezes, vai ter a lei de terras de 1850, que a gente vai poder falar um pouco. Eu também dou aula de América Latina no século XX, a gente vai falar principalmente das revoluções lá no México, que envolvem muito essa questão da reforma agrária.
mas vai ficar um pouquinho para frente. Só que nessas monitorias de humanidades, facilmente a gente pode, tipo, discutir e sugerir um papo sobre reforma agrária, né? Porque, tipo, ficou muito mais que atual, ainda mais com, tipo, a quase eleição do Guilherme Boulos. Mas, enfim, por que as capitanias aconteceram, né? Porque eles queriam acelerar a colonização, transferindo as despesas para os donatários. Então, tipo assim, os donatários podem cobrar tributo. Ok. Só que, tipo assim, quem que vai pagar para plantar naqueles lugares? Quem vai pegar o empréstimo para iniciar um empreendimento de plantação? Não vai ser a coroa. Então, para eles, foi bem econômico fazer isso, sabe? Tipo, vamos tentar fazer isso, porque a gente não gasta dinheiro nenhum, sabe? A gente tá bem com a Índia, por enquanto. Qual vai ser o resultado? Vai ser um puro fracasso, sabe? A maior parte dos donatários não tinha recurso suficiente para conseguir gerar um quinhão, cuidar de tudo aquilo. Eles começam, tipo, a abusar do poder, sabe? Tipo, fazer o que quiser naquele território. E eles tinham desentendimentos internos e inexperiência de ataques de índios, né? Então, vários indígenas estavam lá tentando resistir no próprio território, e aí eles estavam sofrendo com vários ataques. Pronto. Aí, qual é outra coisinha a se falar? As câmaras municipais. As câmaras municipais só existiam nas vilas, que são pequenos locais, assim, gente, vocês podem imaginar mais ou menos como um bairro maior, e era muito similar às prefeituras. Ela representava, naquele período, o governo municipal, que era o poder local das câmaras da região, de toda aquela região. Então, quem podia fazer parte das câmaras municipais? Apenas os homens bons. Eles podiam votar e eles podiam ser eleitos, ou seja, só eles faziam parte das câmaras municipais. Quem são os homens bons, Camilas? São aqueles grandes donos de terra, né? Como assim? Quais são as características que um homem bom, né? Gente, bom, não entenda como se fosse alguém bom. Não, eles davam esses títulos para eles mesmos, entendeu? E o que eles tinham que ter? Possuir cabedal, ou seja, riqueza, eles tinham que ser ricos, já tem que ser elite. Não podia fazer trabalho manual, então não pode ser, tipo, um cara que trabalha para alguém, por exemplo, dentro de uma plantação de açúcar, não. Ele tinha que ser o aristocrata, ele tinha que ser o líder da família, que não faz nada. E, né, como eu comentei, em maioria aristocracias rurais, então a gente está falando em maioria de senhores de engenho. Existiam outros exemplos? Existiam. Por exemplo, existiam os grandes comerciantes portugueses que vinham para cá e tinham muita grana e não realizavam trabalho manual nenhum. E também os grandes comerciantes de escravizados futuramente, né? Que vai começar a se desenvolver o escravo. E aí esses barões e tal vão começar a ser também fazer parte dessa classe. Os homens bons, eles não representam nada mais, nada menos do que a elite da sociedade. E eles só governavam para si mesmos, né? E só eles eram eleitos e podiam votar. As câmaras municipais, elas não passam nada de instrumentos de poder político da camada dominante da colônia. Então aqui a gente não está falando da coroa, a gente não está falando dos interesses da nobreza portuguesa, a gente está falando da camada que representa a elite dentro do Brasil, dessas pessoas que estão morando lá. Eles gozavam de amplíssima autonomia. Então, tipo, eles faziam o que eles queriam. Se a coroa falava, não pode fazer isso, eles falavam, foda-se, se for interessante para mim, para a minha família, a gente vai fazer. A gente vai tomar essa decisão. E é nesse momento também que se inicia mais algo que é interessante saber sobre o Brasil, que eu acho que vocês podem encarar em várias relações, que são os interesses particulares e os públicos se confundindo. Então, eles estavam lá dentro das câmaras e tal, ok? Só que eles não governavam, eles não produziam leis para que fosse para o bem geral da sociedade, mas sim para que fosse mais interessante para a família dele, para que fosse mais interessante para o empreendimento dele, por exemplo. Quais são as prerrogativas? O que a Câmara faz, basicamente? Participa da administração da vila, então, como eu falei, se eu quero destinar mais dinheiro a isso, eu faço. Se eu quero colocar tal imposto, eu faço, enfim. Inspecionar o abastecimento, então fazer questão de que as pessoas não passassem fome, assim, no sentido de que tenha coisa para comprar e não que tenha gente com dinheiro para comprar.
supervisionar os terreiros e as vias públicas, né? Então, os terrenos desses próprios senhores de engenho, as vias públicas, as ruas, eles que cuidavam, mais ou menos. Eles negociavam junto à metrópole os interesses da região, então, frequentemente, se eles tinham interesse em tal coisa, eles iam negociar junto com a coroa portuguesa, e eles administravam tributos especificamente locais e gerar posturas municipais. Então, assim, especificamente locais, por quê? Porque se for um tributo que todo o país tem que pagar, que todo o país não, né? Toda colônia tem que pagar, isso era um cargo da coroa. Agora, se eles querem colocar dentro da vila deles, desse local específico, um tributinho ali, um imposto ali, eles poderiam fazer, como eu estava comentando antes. E também gerar posturas municipais, no sentido de criar ordens municipais mesmo. Esse é o assunto das câmaras municipais. É legal que, se vocês não tenham entendido, deem uma revisada, já vou falar, porque câmaras municipais, quanto capitanias hereditárias, cai sim, assim, tanto em primeira fase, quanto em segunda fase, em uma forma um pouco mais difícil, viu? Esses homens bons, por exemplo, existe uma questão, e assim, o FUVEST tende a tratar sempre de, tipo, quem são os homens bons? Tipo, as câmaras municipais, elas eram, tipo, subordinadas à coroa, no sentido de que elas faziam tudo que a coroa queria, vocês já sabem que não. É mais analisar essa relação que se estabelece nas câmaras de patrimonialismo, como eu estava comentando, de que eles faziam o que era mais interessante, e de analisar o quanto esses homens bons eram a elite e estavam governando para todos, mas que, na verdade, estavam tomando decisões para si. Última coisinha legal de você falar. Olha, gente, eu até dei um intervalo para vocês, mas acho que vai sobrar tempo. Olha, eu vou ficar orgulhosa de mim, conseguir gerar o tempo muito bem dessa aula. Mas, enfim, última coisinha para se comentar é o governo geral. Eu comentei com vocês que as capitanias hereditárias vão falir, vai dar errado, tipo, mas eles vão deixar lá, sabe? A separação geográfica vai ficar até 1759. Mas vai dar errado, todo mundo vai falir, todo mundo vai passar fome. As únicas que não vão dar tão errado assim é Pernambuco, porque eles vão começar a plantar açúcar. E aí, assim, tipo, vai ser show, vai dar certo, porque lá tinha o solo de massapê, e açúcar, assim, tanto quanto a tinta vermelha, era um produto muito caro. Tipo, eles davam um cubinho de açúcar pro rei, pra nobreza, porque, tipo, era pra significar que era luxo, sabe? Era mimo. E aí vai dar muito certo, porque na época o açúcar era muito caro, então, tipo, vai vender a rodo e vai dar bom. E, enfim, isso vai rolar em Pernambuco. Vocês sabem que depois vai se ampliar para todo o local onde existe solo massapê. Mas, enfim, é mais ou menos lá pela região da Mata Atlântica. E São Vicente também. São Vicente é uma capitania que a gente vai discutir o bandeirantismo. São Vicente corresponde a São Paulo hoje. Eu gosto, inclusive, de falar de São Vicente porque, enfim, é a terra onde hoje em dia a gente mora. São Vicente, gente, era, tipo, 80% indígena. Só uns carinhas ali, tipo, que era colono. E ainda assim, se eu não me engano, eu já ouvi fofocas que o líder de São Vicente na época, tipo, ele foi o rei da mestiçagem, porque, tipo, ele pegava várias indígenas, ele teve, tipo, vários filhos mestiços com indígenas, e, inclusive, se eu não me engano, vai passar mais de um século falando línguas indígenas naquela região. Então, tipo, eles vão adotar o português bem mais para frente. Mas, enfim, essas duas capitanias vão ser que, tipo, vai ficar mais ok. Por que São Vicente sobrevive? Porque eles começam a fazer uma cultura de subsistência. No sentido de que eles plantavam muito trigo, inclusive na época é uma variedade econômica que vocês podem falar. Tem prova que pergunta, fala uma coisa que existia além de açúcar e ouro, sabe? Aí, tipo, vocês podem falar, por exemplo, de trigo, tabaco, mas a gente vai falar disso em outras aulas, não fiquem confusos. Mas o trigo vai ser plantado em muito lá, mas assim, o foco ainda assim vai ser uma economia para sobreviver. Então vamos plantar as coisas que todo mundo aqui precisa comer e vamos garantir que ninguém esteja passando fome. Por isso que essa capitania específica não vai dar errado. E, enfim, aí eles vão instalar o governo geral, porque nessa época já vai começar alguns ataques corsários, a França, a Inglaterra, vai tentar começar a invadir a colônia, sabe? Não tem muita organização, as capitanias estão falindo e tal. E eles falam, não, a gente precisa fazer algo de fato. As capitanias não deram certo, a gente não queria envolver nosso dinheiro, mas, de fato, a gente precisa fazer algo. E aí eles instalam um governo geral. Oi. Só um momento.
A Bianca perguntou se as capitanias hereditárias ocorreu até na época do governo geral. Sim, elas se contradiziam. Então, a gente pode, por exemplo, voltar aqui, ó. O governo geral, ele existe desde 1548 até 1808, que é quando a família real vem para o Brasil. Aí não precisa mais de um governador geral, né? Já tem a família real. Aí, aqui, ó, nas capitanias hereditárias, a gente tem de 1534 até 1759, que foi quando eu falei que é quando Pombal tira as capitanias. Ele fala, não, isso tá fora de moda, né, gente? Deu errado, vamos tirar, né? Mas, enfim, eles vão coexistir. É possível que os dois coexistam. Simplesmente, vocês viram que cada capitania tinha uma liderança. Eles vão tentar unir, sabe? Botar alguém para mandar em todo mundo. É simplesmente isso. Justamente porque eu listei aí quais são os objetivos. Centralizar o poder político, então não deixar, sabe, tipo, um território para cada um, tentar centralizar em alguém, controlar e fiscalizar os donatários, então vamos controlar, que eu falei que eles estavam abusando da justiça, e aí também sempre colocar um imposto ali também nunca é ruim, né, vocês conhecem, e coordenar a defesa militar da colônia, porque como eu falei, eles estavam sofrendo vários ataques corsários, principalmente da França, tanto que tem essa charge aí que eu gosto muito, que aí a pessoa está desenhando, projeto governador geral, e ele fala, não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês, porque senão a França ia atacar e ia dominar esse território. Já imaginaram a gente como franceses, colonos de franceses, gente? Inclusive, até hoje existe a Guiana Francesa, né, que é um território que a França vai falar, putz, a gente não consegue tomar realmente o Brasil de Portugal, mas vamos ficar com aquela porçãozinha de terra ali. O governo geral tem mais ou menos esse esquema que eu coloquei aí embaixo, de tem um ouvidor mor, tem um provedor mor, tem um capitão mor, mas não é muito necessário decorar, gente. Eu acho que eu nunca vi cair em vestibular. Aí tem as capitanias hereditárias, que é para estabelecer uma hierarquia, então você vê que as capitanias agora ficam abaixo de algo, e tem as câmaras municipais, que em teoria ficam abaixo também, mas como eu falei, tem muita autonomia para decidir o que quiser. Camis, eu posso Oi. perguntar uma. Eu posso falar? Pode falar. Então, eu tô com duas dúvidas. A primeira é, na verdade, três, porque eu queria que você repetisse sobre quais capitanias hereditárias sobraram, que deram certo, eu queria que você repetisse. E aí, eu tava com uma dúvida sobre as câmaras municipais. Elas ficam em, tipo, tem uma para cada capitania hereditária ou tinha mais de uma? Não. Fala. Que mais? Eu queria saber se da colônia, que era da sociedade, você tinha falado que a camada foi uma elite foi criada dentro da colônia, mas assim, a maioria das pessoas que estavam em Portugal não eram a elite da colônia? Então, quando a gente começa a discutir sobre a elite colonial, o que é legal de falar? Justamente esse fato, que, tipo, beleza, a coroa portuguesa, ela era uma elite, tipo, era quem mandava a gente, mas eu acho que quando a gente trata de elite, a gente quer falar, tipo, pessoas que estão lá, sabe? Tipo, por mais que seja colônia, a coroa tem a sua ordem e tal, mas a elite é quem forma a sociedade brasileira, é quem está no topo da sociedade brasileira naquele momento. Não são os escravizados, não são os indígenas, não são os trabalhadores autônomos, que eram pouquíssimos, mas existiam. Não, é aquele cara que vive de financiamento, que paga o próprio engenho e tal, e deixa as pessoas trabalhando para ele. E são eles que você começa a ver que desde a época de colônia ficam comandando o Brasil. Então, tipo, são eles, porque querendo ou não, cada decisãozinha assim de Câmara Municipal estava muito além da coroa. Eu não sei se eu vou lembrar todas as suas questões, mas a da Câmara Municipal é a da Vilazinha, né? Então, não é uma por capitania. Ela é justamente um poder local, então é um poder mais fechadinho. Eu não sei se todo mundo aqui mora em Zona Norte, mas eu chutaria que, tipo, é uma Câmara... Zona Norte não, em São Paulo, perdão. Mas é, tipo, uma Câmara por zona. Então, talvez tenha uma Câmara na Zona Norte de São Paulo, outra na Zona Sul, outra na Zona Leste e Oeste. Eu acho que é mais esse tipo. Então, ainda dentro das capitanias, eu acho que existiam algumas a mais. Nossa, só a primeira, qual que era? Eu esqueci. Era sobre as quais eram as capitanias que sobreviveram? Sim. É isso, né? Sim. Adorei sua camiseta da Travesseira. Então, as capitanias que sobreviveram foram, a priori, assim,
Obrigada. Eu tive evento hoje lá na. Evento não, gente, eu não tava aglomerando, mas a gente teve que fazer um negocinho do centro acadêmico, aí eu tava usando. Mas as duas capitanias que sobrevivem naquele momento, que dão certo mesmo, e o resto, assim, é fracasso, faliu, Pernambuco, porque eles vão começar o empreendimento do açúcar e vai dar certo, porque, como eu falei, o açúcar era caro e o solo deles era muito bom, que é o solo de Massapê. A gente vai falar mais desse solo de Pernambuco numa aula de economia açucareira. E também São Vicente, porque São Vicente vai aplicar uma economia de vamos sobreviver aqui, né? Eu falei que o cara, eu acho que ele não chegava a casar, gente, mas ele saía com várias indígenas e acabava tendo filho com várias, né? Método contraceptivo mal existia na época. E vai existir mais por uma economia de subsistência. Vai existir muito trigo lá, tipo, o que marca São Vicente na época é trigo, mas é mais, tipo, vamos plantar para sobreviver, vamos plantar para, tipo, ter o que comer, vamos plantar mandioca e tal, os alimentos. Inclusive, gente, eu tava falando aqui do governo geral, e o livro que eu falo, que é legal, ele comenta que, tipo, o governo geral existia, mas ainda assim, ele era pouco ativo. Então, tipo, ele teve um esforço de centralização administrativa, mas a ligação entre as capitanias era muito precária. Então, tem um padre que escreve assim: às vezes passa um ano e não sabemos os outros, por causa dos tempos e dos poucos navios que andam pela costa, e às vezes se vêm mais cedo navios de Portugal do que das capitanias. Então, ainda tem uma frase, né? Peraí, que alguém pediu brincar. Então, ainda tem uma frase, né? O Nóbrega, né? Ele diz: mais fácil é vir de Lisboa um recado do que da capitania da Bahia, que é onde ficava o governo geral no início. Então, era muito difícil essa comunicação entre capitanias hereditárias, governo geral e todo mundo junto, sabe? Era mais fácil você receber uma notícia de Lisboa e tal, do que você receber uma notícia da capitania do governo geral da Bahia, por exemplo. É isso, gente. Deu 5h16, né? Um minutinho atrasada. Eu vou passar para o próximo slide, se vocês quiserem pegar. São as questões 1, 5, 6 e 9. São as que eu mais achei interessante. Ai, Camila, eu tô muito animada com a matéria, eu quero fazer todas as questões. Pelo que eu olhei, estava tudo bem ok. Então, pode fazer todas, se você quiser. Mas, assim, a 1, 5, 6 e 9 são legais para treinar conteúdo. Tem duas questões da FUVEST que são discursivas. Eu costumava passar questão discursiva de segunda fase só no meio para o fim do ano. Mas, se vocês já quiserem treinar, eu achei as questões, inclusive, muito interessantes, viu? Não foi qualquer questão, não. E elas se situam, né, no caderno de exercícios da página 379 até a página 382. É isso, gente. Muito obrigada. E até amanhã, né? Amanhã a gente já tem outra aulinha. Ô, professora, rapidinho. Você Pode poderia falar. voltar só no slide das sociedades indígenas para eu tirar print rapidinho?